Isabelle Santos não teve o pai, e sim padrastos. Mas eles tratavam ela de forma diferente de um pai, e isso deixou muitas feridas nela. Ela tinha tudo para se tornar uma pessoa ruim, uma pessoa que não gostaria de outras. E sim, desejaria o mal de outras pessoas. Mas aconteceu algo forte na vida dela. E hoje, aos 75 anos de idade, resolveu revelar tudo para você. Sejam bem-vindos ao canal. Antes de começar, peço que se inscreva no canal e deixe o like para ajudar o nosso trabalho. E também deixe seu comentário de que cidade está falando e país. Gostaria muito de saber onde nosso vídeo está chegando. E deixe seu comentário sobre a história. O que achou? O vento frio de Lisboa soprava pelas janelas do apartamento da Rua do Ouro, quando Isabel Santos, aos 75 anos, se sentou diante da câmara pela primeira vez na vida, para contar a sua verdade. As suas mãos, marcadas pelos anos, mas ainda firmes, tremiam ligeiramente enquanto ajustava o colar de pérolas, que havia sido um presente do marido décadas atrás. Nunca pensei que chegaria este dia, murmurou para si mesma, olhando diretamente para a lente. Mas Deus sabe que chegou a hora. A história de Isabel começou em 1949, numa pequena aldeia do interior de Portugal, onde o silêncio era mais alto que qualquer grito. Filha única de Maria João, uma mulher simples que trabalhava como costureira, Isabel cresceu numa casa onde as palavras eram poucas e os segredos muitos. A minha mãe era uma mulher boa, mas frágil, lembrava Isabel, a voz embargada. Quando eu tinha 7 anos, ela casou-se novamente. O Manuel parecia um homem decente. Pelo menos era isso que todos pensavam. O padrasto Manuel era carpinteiro, respeitado na comunidade local. Aos domingos sentava-se na primeira fila da igreja, cumprimentava todos com um sorriso largo e oferecia ajuda aos vizinhos. Mas quando as portas de casa se fechavam, tornava-se um homem completamente diferente. Começou aos poucos. Isabelle pausou, respirando fundo. Um toque aqui, um olhar ali. Eu era apenas uma criança e não compreendia o que estava a acontecer. Ele dizia-me que era normal, que era nosso segredo especial. O primeiro abuso aconteceu numa tarde chuvosa de inverno, quando Isabel tinha apenas 8 anos. A sua mãe havia saído para fazer compras na vila vizinha e não voltaria até a noite. Manuel, aproveitos da Situaca, transformando aquela tarde numa memória que assombraria Isabel por décadas. Eu queria gritar, mas as palavras ficavam presas na garganta. Ele dizia que se eu contasse à minha mãe, ela morreria de desgosto. Eu amava tanto a minha mãe que preferi guardar aquele segredo terrível. Os abusos continuaram ao longo dos anos seguintes, sempre quando Maria João não estava em casa. Isabel aprendeu a reconhecer os sinais, o olhar diferente de Manuel, a forma como ele se aproximava, o silêncio pesado que pairava no ar antes de cada episódio. Na escola, Isabel era uma aluna exemplar, mas as professoras notavam a sua tristeza constante. Dona Lourdes, a professora primária, chegou a perguntar se estava tudo bem em casa, mas Isabel apenas sorria e dizia que sim. Como poderia explicar o inexplicável? Eu era uma menina quebrada por dentro, mas por fora tentava manter a fachada. Rezava todas as noites, pedindo a Deus que me tirasse daquela situação, mas sentia que ele não me ouvia. Aos 14 anos, quando Isabel começou a desenvolver-se fisicamente, os abusos intensificaram-se. Manuel tornou-se mais agressivo, mais possessivo, ameaçava menos-a constantemente, dizendo que se ela contasse a alguém, destruiria a família. Foi nessa época que comecei a ter pesadelos todas as noites. Acordava a gritar, e a minha mãe pensava que eram apenas sonhos de adolescente. Se ela soubesse que eram memórias. Um dia, Isabel encontrou coragem para insinuar algo à sua mãe. Sem entrar em detalhes, disse que não se sentia confortável quando ficava sozinha com Manuel. Maria João interpretou aquilo como ciúmes normais de uma filha adolescente e chegou a repreender Isabel por ser mal criada com o padrasto. Naquele momento, percebi que estava completamente sozinha. A única pessoa em quem confiava não conseguia ver o que estava a acontecer bem debaixo dos seus olhos. O ponto de viragem chegou quando Isabel fez 16 anos. Numa tarde de verão, Manuel tentou abusar dela novamente, mas desta vez Isabel reagiu. Empurrou-o com todas as suas forças e gritou
que não aguentava mais. Foi a primeira vez que a sua voz se levantou contra aquele pesadelo. Manuel, surpreendido pela reação, recuou, mas nos seus olhos, Isabel viu algo que a aterrorizou ainda mais: raiva pura. Ele aproximou-se dela, agarrou-a pelos braços e sussurrou: se alguma vez voltares a fazer isto, garanto-te que a tua mãe vai saber quem tu realmente és. Naquele dia, algo em mim morreu, mas ao mesmo tempo, algo novo nasceu. Uma força que eu não sabia que tinha, uma voz interior que me dizia que um dia, de alguma forma, eu iria sobreviver a isto. Isabel terminou o primeiro capítulo da sua confissão com lágrimas nos olhos, mas com uma determinação férrea na voz. Esta é apenas o início da minha história. Uma história de dor, mas também de resistência. Uma história que precisa de ser contada para que outras meninas saibam que não estão sozinhas. A câmara continuava a gravar, enquanto Isabel secava as lágrimas. Lá fora, Lisboa continuava, o seu ritmo normal, mas ali naquela sala uma mulher de 75 anos estava a quebrar décadas de silêncio. E isso era apenas o começo. 2 anos depois daquele confronto com Manuel, Isabel havia completado 18 anos. A casa continuava a ser um inferno silencioso, mas ela tinha aprendido a navegar pelos perigos. Evitava ficar sozinha com um padrasto a todo custo e criara uma rotina rígida para se proteger. Aos 18 anos eu era uma jovem fisicamente, mas por dentro, sem chimie, como uma velha. Carregava segredos que pesavam mais do que qualquer bagagem. Lembrava Isabel, ajustando-se na cadeira. Foi nessa época que Miguel entrou na sua vida. Ele era 3 anos mais velho, trabalhava como empregado de mesa, num café no centro da vila, e tinha o sorriso mais genuíno que Isabel já tinha visto. Conheceram-se numa festa de São João, onde Isabel havia ido com as amigas da escola. O Miguel tinha algo diferente. Quando olhava para mim, eu sentia que ele via a Isabel verdadeira, não a rapariga assombrada que eu tinha me tornado. Pela primeira vez em anos, alguém me fazia rir de verdade. Miguel era órfão, criado pelos tios numa quinta nos arredores da vila. Tinha sonhos simples: trabalhar, constituir família e talvez um dia ter o seu próprio negócio. Quando começaram a namorar, Isabel sentiu pela primeira vez o que era ser tratada com respeito e carinho. Ele segurava minha mão como se eu fosse feita de cristal. Beijava-me na testa quando se despedia. Nunca me pressionou para nada. Nunca me fez sentir desconfortável. Era o oposto completo do Manuel. Porém, estar apaixonada trouxe um novo dilema para Isabel. Como poderia construir um relacionamento sério, sem contar ao Miguel sobre o seu passado? Como poderia ser inteiramente honesta com alguém que amava quando nem sequer conseguia ser honesta consigo mesma? Os meses passaram e o relacionamento aprofundou-se. Miguel falava em casamento emissário da vila, em começar uma nova vida em Lisboa. Para Isabel, essa conversa era simultaneamente um sonho e um pesadelo. Eu queria desesperadamente sair daquela casa, deixar para trás tudo aquilo que me magoava, mas ao mesmo tempo, tinha medo. Como poderia ser uma boa esposa carregando toda aquela bagagem? Uma noite, depois de um jantar romântico que Miguel havia preparado na casa dos tios, ele pediu Isabel em casamento. Era dezembro de 1967. As ruas estavam cobertas de neve e o mundo parecia parado naquele momento mágico. Quando ele se ajoelhou com aquele anel simples na mão, eu senti 2 coisas ao mesmo tempo: uma alegria imensa e um terror absoluto. Disse que sim, mas por dentro estava a gritar: ele não sabe com quem está a casar. O noivado durou 6 meses. Durante esse período, Isabel viveu numa montanha-russa emocional. Nos bons momentos, conseguia esquecer o passado e sonhar com o futuro. Nos maus momentos, era consumida pela culpa e pelo medo de que Miguel descobrisse a verdade. A pressão em casa aumentou quando Maria João soube do noivado. Manuel, de forma calculista, começou a fazer comentários maldosos sobre Miguel, sugerindo que ele não era bom o suficiente para Isabel. O Manuel tinha ciúmes, não de amor, mas de posse. Eu era sua vítima há tanto tempo que ele não conseguia aceitar que eu pudesse escapar das suas garras. Uma semana antes do casamento, aconteceu
O impensável. Isabel estava a arrumar as últimas coisas no seu quarto, quando Manuel entrou, sem bater. Ela estava sozinha em casa. Menos a mãe tinha ido ao centro da vila, tratar dos últimos detalhes da cerimônia. Ele fechou a porta atrás de si, e eu soube imediatamente o que ia acontecer. Mas, desta vez, era diferente. Eu já não era a menina assustada de anos atrás. Manuel aproximou-se dela com aquele olhar que Isabel conhecia tão bem. Mas quando ele estendeu a mão para tocar, ela reagiu de forma que o surpreendeu completamente. Agarrou no pulso com tanta força que ele se assustou. Olhei-o nos olhos e disse: "Nunca mais. Ouviste bem? Nunca mais." A minha voz era firme, decidida. Pela primeira vez, ele recuou. Manuel, porém, não desistiu facilmente. Sussurrou que se ela se casasse com Miguel, ele contaria ao futuro marido que tipo de rapariga ela realmente era. A ameaça atingiu Isabel como uma punhalada. Naquele momento, percebi que nunca estaria verdadeiramente livre enquanto guardasse aquele segredo. Mas também sabia que não tinha coragem para contar tudo ao Miguel. Era um círculo vicioso que me estava a destruir. Na véspera do casamento, Isabel tomou uma decisão que mudaria o curso da sua vida para sempre. Escreveu uma carta ao Miguel, explicando que não podia casar-se com ele, que havia coisas no seu passado que a impediam de ser a esposa que ele merecia. Não entrei em detalhes, apenas disse que precisava de tempo para resolver questões pessoais. Pedi-lhe para não me procurar. Disse que se realmente me amasse, respeitaria minha decisão. Na manhã do que deveria ter sido seu casamento, Isabel apanhou o primeiro comboio para Lisboa. Levava apenas uma mala pequena, e as economias que tinha juntado ao longo dos anos, deixou a carta na mesa da cozinha para que Miguel a encontrasse. Quando viesse buscá-la para a cerimônia, foi a decisão mais difícil da minha vida. Mas sabia que era a única forma de me salvar. Não podia arrastar o Miguel para a escuridão que habitava dentro de mim. O comboio afastou-se lentamente da estação, enquanto Isabel olhava pela janela. Aos 20 anos estava a começar do zero, numa cidade grande, sem conhecer ninguém, carregando apenas as suas cicatrizes e uma determinação férrea de sobreviver. Quando Lisboa apareceu no horizonte, fiz uma promessa a mim mesma. Um dia voltaria a aquela vila como uma mulher completa, curada, capaz de olhar o passado nos olhos sem medo. Não sabia como, mas sabia que aconteceria. Lisboa, em 1968, era uma cidade em transformação. Isabel chegou à estação do Rócio, numa manhã fria de junho, com os olhos vermelhos de chorar. Durante toda a viagem de comboio, a confusão de pessoas, carros e ruídos urbanos contrastava drasticamente com a tranquilidade da sua vila natal. Nunca tinha visto tantas pessoas num só lugar. Senti-me perdida, mas ao mesmo tempo, havia algo libertador em ser apenas mais um rosto anônimo, no meio de milhares. Os primeiros dias foram os mais difíceis da sua vida. Isabel instalou-se numa pequena pensão no bairro Alto, num quarto minúsculo que partilhava com outras duas raparigas. O dinheiro que tinha trazido era pouco, e precisava urgentemente de encontrar trabalho. Acordava todas as manhãs com um nó, não só pela saudade do Miguel, e pela culpa de o ter deixado plantado no altar, mas também pelo medo de não conseguir sobreviver sozinha numa cidade tão grande. Durante semanas, Isabel procurou emprego. A sua educação básica e a falta de experiência profissional tornavam a tarefa ainda mais difícil. Foi rejeitada em lojas, escritórios e até mesmo para trabalhos domésticos. A cada não, a sua confiança diminuía um pouco mais. Foi numa pastelaria no Chiado que Isabel finalmente encontrou a sua primeira oportunidade. Dona Fernanda, a proprietária, era uma senhora viúva que precisava de ajuda durante as horas de maior movimento. Isabel não tinha experiência, mas havia algo na sua determinação que impressionou a patroa. A dona Fernanda era uma mulher sábia. Disse-me que conseguia ver nos meus olhos que eu tinha passado por coisas difíceis, mas que isso me tinha tornado mais forte. Foi a primeira pessoa em Lisboa que me fez sentir que eu tinha valor. O trabalho na pastelaria foi transformador. Isabel levantava-se às 5 da manhã,
para ajudar a preparar os doces frescos. Atendia clientes durante todo o dia e fechava o estabelecimento às 8 da noite. Era cansativo, mas pela primeira vez em anos sentia-se útil e independente. Cada cliente que atendia, cada sorriso que recebia, cada obrigada que ouvia, tudo isso me ajudava a reconstruir a minha autoestima pedacinho a pedacinho. Foi na pastelaria que Isabel conheceu Dr. Antônio Ribeiro, um psiquiatra que se tornaria fundamental. Na sua jornada de cura, ele era cliente habitual, sempre educado e gentil. Isabel notou que tinha uma forma especial de conversar com as pessoas. Sempre prestava atenção genuína ao que diziam. O Dr. Antônio tinha o dom de fazer as pessoas sentirem-se ouvidas. Mesmo numa conversa simples sobre o tempo ou sobre os pastéis, ele conseguia estabelecer uma ligação humana verdadeira. Depois de meses de pequenas conversas diárias, Dr. Antônio percebeu que Isabel carregava uma tristeza profunda. Numa tarde menos movimentada, perguntou-lhe gentilmente se estava tudo bem. Não sei o que me deu naquele dia. Talvez fosse o cansaço de carregar aquele peso sozinha há tanto tempo. Comecei a chorar ali mesmo, no meio da pastelaria, sem conseguir parar. Dr. Antônio oferece-se para ajudar Isabel de forma profissional. Explicou que era psiquiatra e que estava disposto a atendê-la gratuitamente nas suas horas livres. Isabel, inicialmente, recusou. Tinha medo de falar sobre o passado, medo de que alguém descobrisse os seus segredos mais sombrios. Durante semanas, ele não desistiu. Todas as manhãs, quando vinha buscar o café, perguntava-me como estava e lembrava-me que a oferta continuava de pé. Nunca me pressionou, apenas mostrou que se importava. Finalmente, numa noite de dezembro do 1968, depois de mais um pesadelo que a deixou acordada até de manhã, Isabel decidiu aceitar a ajuda do Dr. Antônio. Marcaram a primeira consulta para a semana seguinte. Lembro-me de chegar ao consultório dele com as pernas a tremer. Era um espaço acolhedor, com livros por toda parte e uma poltrona confortável perto da janela. Ele ofereceu-me chá e sentou-se à minha frente com uma paciência infinita. A primeira sessão foi terrível. Isabel conseguiu apenas contar que tinha tido uma infância difícil, sem entrar em detalhes. Chorou durante a maior parte do tempo e saiu de lá sentindo-se ainda mais confusa. Pensei em desistir logo ali. Achava que falar sobre aquilo só ia piorar as coisas. Mas o Dr. Antônio disse-me algo que nunca esqueci. Isabel, a cura não acontece de um dia para o outro. É como limpar uma ferida infectada, menos dói no início, mas é a única forma de sarar verdadeiramente. As sessões continuaram semanalmente. Lentamente, Isabel começou a abrir-se. Primeiro falou sobre a solidão que sentia, depois sobre os pesadelos, depois sobre a culpa de ter deixado Miguel no altar. Foram precisos 3 meses até conseguir pronunciar pela primeira vez a palavra abuso. Quando finalmente consegui dizer em voz alta o que o Manuel me tinha feito, senti como se um peso gigantesco tivesse saído dos meus ombros. Não foi alívio completo, menos ainda. Havia muita dor, menos, mas foi o primeiro passo real para a liberdade. Dr. Antônio nunca julgou, nunca minimizou a sua dor, nunca sugeriu que ela deveria esquecer e seguir em frente. Em vez disso, ajudou-a a compreender que o que tinha acontecido não era culpa sua, e que ela tinha direito de se curar no seu próprio tempo. Ele ensinou-me que a cura é um processo, não um destino, que havia dias bons e dias maus, e que ambos faziam parte da jornada. Mais importante ainda, ensinou-me que eu podia escolher o que fazer com a minha dor. Passado 1 ano de terapia, Isabel começou a sentir mudanças profundas. Os pesadelos diminuíram, conseguia dormir melhor, e pela primeira vez em anos, começou a imaginar um futuro para si mesma. Foi numa dessas sessões que o Dr. Antônio me perguntou o que eu queria fazer da minha vida. Pensei durante dias nessa pergunta, e então percebi algo que me surpreendeu. Eu queria ajudar outras pessoas como ele me tinha ajudado. Em 1970, aos 22 anos, Isabel tomou uma decisão que mudaria não apenas a sua vida, mas também a vida de milhares de pessoas
decidiu estudar psicologia. Com as economias que tinha juntado, trabalhando na pastelaria e com o apoio incondicional do Dr. Antônio, inscreveu-se no curso na Universidade de Lisboa. Quando pisei pela primeira vez na Faculdade de Medicina, onde funcionava o curso de psicologia, senti que estava exatamente onde deveria estar. Era como se toda a dor que tinha vivido finalmente fizesse sentido. Ela tinha um propósito. Os primeiros anos da universidade foram desafiantes. Isabel era mais velha que a maioria dos colegas e vinha de um contexto socioeconômico muito diferente. Muitos dos seus colegas eram de famílias abastadas de Lisboa, enquanto ela ainda trabalhava na pastelaria nos fins de semana para conseguir pagar as propinas e a pensão. Havia dias em que me sentia uma impostora. Sentava-me naquelas aulas teóricas sobre trauma e desenvolvimento humano. E uma parte de mim perguntava se eu realmente tinha o direito de estar ali. Se uma rapariga quebrada como eu poderia algum dia ajudar alguém. Mas foi precisamente essa experiência pessoal, com a dor que deu a Isabel, uma perspectiva única. Quando os professores falavam sobre abuso sexual, ela não estava apenas a aprender teoria, menos estava a compreender cientificamente o que lhe tinha acontecido. Lembro-me da primeira vez que li um artigo sobre trauma na infância. Era como se alguém tivesse finalmente colocado palavras nas minhas experiências. Percebi que não estava louca, que as minhas reações eram normais para alguém que tinha passado pelo que eu passei. Durante o terceiro ano do curso, Isabel começou a fazer trabalho voluntário numa associação de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Era um trabalho difícil, mas ela se sentia profundamente conectada com aquelas mulheres que, como ela, tinham sido silenciadas pela vergonha e pelo medo. A primeira mulher que atendi chamava-se Rosa, tinha 35 anos, 2 filhos pequenos, e havia sido espancada pelo marido durante 10 anos. Quando ela me contou a sua história, vi-me nela. Vi a mesma vergonha, o mesmo medo, o mesmo sentimento de que de alguma forma era culpada pelo que lhe acontecia. Foi trabalhando com Rosa e outras mulheres que Isabel descobriu o seu verdadeiro talento. Conseguia estabelecer uma ligação de confiança de forma quase imediata. As mulheres sentiam que ela realmente as compreendia, não apenas intelectualmente, mas de forma visceral. Elas diziam-me coisas como: "Tu entendes-me", de uma forma que os outros psicólogos não conseguem. E era verdade. Eu entendia porque tinha estado do outro lado. Sabia como era estar numa sala de terapia com medo de falar. Sabia como era carregar segredos que pareciam demasiado pesados para partilhar. Em 1974, Isabelle formou-se em psicologia, com distinção. A sua tese sobre o impacto do trauma na infância no desenvolvimento da identidade feminina foi considerada pioneira pelos professores. O que eles não sabiam era que cada página daquela tese tinha sido escrita com o seu próprio sangue emocional. O dia da formatura foi agridoce. Estava orgulhosa do que tinha conseguido, mas ao mesmo tempo sentia a falta das pessoas que deviam estar ali para me ver formar. A minha mãe tinha morrido 2 anos antes, sem nunca saber a verdade sobre o que eu tinha vivido. E o Miguel? Bem, o Miguel era uma saudade constante. Após a formatura, Isabel foi convidada para trabalhar na mesma associação onde tinha feito voluntariado. O seu primeiro caso profissional foi uma adolescente de 16 anos que tinha sido abusada pelo tio. Quando a rapariga entrou no seu consultório, Isabel viu-se a si mesma 15 anos antes. Naquele momento, percebi que Deus tinha um plano para minha dor. Cada lágrima que tinha chorado, cada noite sem dormir, cada momento de desespero. Tudo isso me tinha preparado para estar ali, para ser exatamente a pessoa que aquela menina precisava. O trabalho de Isabel rapidamente ganhou reconhecimento. Ela desenvolveu técnicas inovadoras de terapia, especificamente para vítimas de abuso sexual, combinando métodos tradicionais com a sua compreensão intuitiva do trauma. As suas sessões tinham listas de espera de meses. Eu não era apenas uma psicóloga menos, era uma sobrevivente, ajudando outras sobreviventes. E isso fazia toda a diferença. Em 1976, Isabel tomou uma decisão corajosa.
abriu o seu próprio consultório, numa zona mais modesta de Lisboa, para poder atender mulheres que não tinham condições financeiras para pagar terapia privada. Cara, muitas das suas consultas eram gratuitas, ou com valores simbólicos. O dinheiro nunca foi a minha motivação. Claro que precisava de viver, mas a minha verdadeira recompensa era ver uma mulher sair do meu consultório de cabeça erguida, sabendo que não estava sozinha, que não era culpada, que merecia ser feliz. Foi nessa época que Isabel conheceu João Santos, um advogado especializado em direitos humanos, que também trabalhava com vítimas de violência. Conheceram-se numa conferência sobre trauma e pela primeira vez, desde Miguel, Isabel sentiu que poderia confiar o seu coração a alguém. O João era diferente de todos os homens que tinha conhecido. Tinha uma sensibilidade especial para questões relacionadas com violência contra mulheres. Quando lhe contei a minha história menos e sim, desta vez consegui contar tudo, ele segurou-me nas mãos e disse: Isabel, tu és a mulher mais corajosa que eu conheço. Em 1978, Isabel e João Cassarancei, numa cerimônia simples, rodeados pelos amigos e pelas suas mulheres, menos as dezenas de clientes que ela tinha ajudado ao longo dos anos e que a consideravam família. Quando disse sim ao João no altar, não estava apenas a casar-me com ele, estava a casar-me com a possibilidade de ser feliz, com a ideia de que eu merecia amor, com a certeza de que o meu passado não definia o meu futuro. A lua de mel foi para a Madeira, mas Isabel não conseguiu desligar-se completamente do trabalho. No hotel, conheceu uma empregada que lhe confidenciou que estava a ser abusada pelo patrão. Mesmo de férias, Isabel não hesitou em ajudar. João riu-se e disse que tinha casado com uma mulher que nunca conseguia parar de salvar o mundo. E eu respondi: não, tu casaste com uma mulher que o mundo tentou destruir, mas que decidiu usar essa experiência para ajudar a construir um mundo melhor. Os anos 80 trouxeram mudanças profundas, tanto na vida pessoal quanto profissional de Isabel. Em 1981, aos 33 anos, deu à luz o primeiro filho, Ricardo, seguido por Sofia em 1984. A maternidade revelou-se uma experiência transformadora que, paradoxalmente, intensificou a sua dedicação ao trabalho com vítimas de abuso. Quando segurei o Ricardo nos braços, pela primeira vez, jurei que faria tudo ao meu alcance para que nenhuma criança no mundo passasse pelo que eu passei. A maternidade não me amoleceu, tornou-me mais feroz na minha missão. Equilibrar a vida familiar com o consultório em crescimento não era fácil. Isabel atendia cerca de 40 mulheres por semana, muitas em situações de extremo sofrimento. João, sempre compreensivo, assumiu grande parte das responsabilidades domésticas para que ela pudesse continuar o seu trabalho. O João compreendia que o meu trabalho não era apenas uma profissão, era uma vocação. Ele via como eu chegava em casa, emocionalmente esgotada, depois de alguns dias difíceis, mas também via a luz nos meus olhos quando uma das minhas clientes conseguia dar passos importantes na sua cura. Em 1985, Isabel teve uma ideia revolucionária: criar a primeira linha telefônica de apoio 24 horas para vítimas de abuso sexual em Portugal. A ideia surgiu depois de uma das suas clientes ter tentado suicídio durante um fim de semana, quando não conseguiu contactá-la. Percebi que a dor não segue horários de consultório. Uma crise pode acontecer às 3 da manhã de um domingo, e nesse momento, a pessoa precisa de saber que não está sozinha. Com a ajuda de João e de alguns colegas psicólogos, Isabelle fundou a Linha da Esperança. Começaram com apenas 2 linhas telefônicas, numa sala alugada, funcionando com voluntários. Isabel coordenava tudo, desde o treino dos voluntários até a angariação de fundos. Os primeiros meses foram uma loucura. Eu atendia chamadas durante a noite, cuidava dos bebés durante o dia e ainda mantinha o consultório. Houve alturas em que pensei que ia colapsar, mas depois recebi uma carta de uma mulher dizendo que tínhamos salvado a sua vida, e isso dava-me forças para continuar. A Linha da Esperança rapidamente
ganhou reconhecimento nacional. Em 1987, Isabel foi convidada para dar a sua primeira palestra pública, num congresso de psicologia em Coimbra. Subir aquele palco foi um dos momentos mais assustadores da sua vida. Estava habituada a falar com uma pessoa de cada vez, no ambiente seguro do meu consultório. Falar para 200 pessoas sobre trauma sexual parecia impossível, mas quando comecei a partilhar algumas das histórias das mulheres que tinha ajudado, sem revelar identidades, claro, o silêncio na sala era ensurdecedor. Essa palestra foi um marco. Isabel percebeu que tinha o dom de comunicar temas difíceis de forma clara e sensível. Os convites para palestras começaram a chegar de todo o país, e ela nunca recusou um, mesmo que isso significasse viajar durante fins de semana ou feriados. Cada palestra era uma oportunidade de plantar sementes. Sabia que entre as pessoas na audiência podiam estar vítimas que nunca tinham falado sobre o seu trauma, ou profissionais que iriam trabalhar melhor com os seus pacientes depois de me ouvirem. Em 1990, Isabel tomou uma decisão que mudaria completamente a escala do seu impacto. Decidiu escrever um livro, Quebrar o Silêncio. Uma jornada de cura após o abuso sexual foi escrito nas madrugadas, depois de dias intensos de trabalho e de cuidar dos filhos. Escrever aquele livro foi como fazer terapia comigo mesma. Pela primeira vez, consegui olhar para toda a minha jornada de forma organizada, desde a menina assustada que fui, até a mulher que me tinha tornado. O livro foi inicialmente rejeitado por várias editoras. Demasiado pesado. Não há mercado para isso. Quem vai querer ler sobre um tema tão difícil? Eram as respostas que recebia. Mas Isabel não desistiu. Sabia que havia milhares de mulheres por esse país, fora que precisavam de ler aquelas palavras. Não estava a escrever para críticos literários ou para vender milhões de exemplares. Estava a escrever para as mulheres silenciadas. Finalmente, uma pequena editora de Lisboa aceitou publicar o livro. A primeira edição foi de apenas 1.000 exemplares. Isabel comprou 50 para distribuir gratuitamente às suas clientes e às mulheres que contactavam a linha da esperança. Lembro-me do dia em que recebi os primeiros exemplares. Segurei o livro nas mãos e chorei. Não de tristeza, mas de orgulho. Tinha conseguido transformar a minha dor em algo que podia ajudar outras pessoas. O que aconteceu a seguir surpreendeu toda a gente, incluindo Isabel. O livro começou a circular de mão em mão, recomendado por mulheres a outras mulheres. Não havia grande campanha de marketing, mas o passa-palavra era poderoso. Começaram a chegar cartas de todo o país, mulheres que diziam que se tinham reconhecido na minha história, que pela primeira vez não se sentiam sozinhas, que tinham encontrado coragem para procurar ajuda. Em menos de um ano, os 1.000 exemplares tinham esgotado. A editora, surpreendida com o sucesso, decidiu fazer uma segunda edição de 5.000 exemplares. Esta também esgotou rapidamente. Foi aí que percebi o poder das palavras. Catapad daquele livro tinha sido escrita com lágrimas, mas estava a devolver esperança a milhares de pessoas. Em 1992, Isabel recebeu um telefonema que mudou tudo. Era da RTP, a televisão pública portuguesa, convidando-a para participar num programa sobre temas sociais. Seria a primeira vez que falaria publicamente sobre a sua própria experiência de abuso. E citei, durante semanas, falar para uma audiência televisiva significava expor a minha história a todo o país. Significava que pessoas da minha vila natal iriam saber. Significava que os meus filhos, quando crescessem, iriam saber detalhes sobre o meu passado. João apoiou completamente a decisão de aceitar o convite. Isabel, disse ele, tu passaste anos a ajudar mulheres em privado. Imagina quantas mais podes ajudar se falares publicamente. O programa foi ao ar numa quinta-feira à noite de março de 1992. Isabel contou a sua história com uma coragem que surpreendeu até ela própria. Falou sobre Manuel, sobre os anos de silêncio, sobre a fuga para Lisboa, sobre a terapia e sobre como transformou a sua dor em missão. Quando saí do estúdio, tremia como uma folha. Não sabia que reação esperar. Mas nos dias seguintes,
A RTP recebeu centenas de chamadas de mulheres que queriam contactar-me. A linha da esperança ficou congestionada durante semanas. Mais importante ainda, o programa teve um impacto que Isabel nunca antecipou. Na manhã seguinte à transmissão, recebeu uma chamada que a deixou sem palavras. Era Miguel. Passaram-se 24 anos, desde que o deixei plantado no altar. 24 anos sem falarmos. A voz dele estava diferente, mais madura, mas ainda conseguia reconhecer o homem de quem me apaixonei quando era jovem. Miguel tinha visto o programa e finalmente compreendia por que Isabel tinha fugido. Isabel, disse ele ao telefone, agora entendo tudo. Sinto muito por não teres conseguido confiar em mim na altura, mas entendo, e quero que saibas que nunca deixei de te admirar. Era mais que perdão, era validação. O primeiro homem que a tinha amado verdadeiramente agora, compreendia e apoiava a escolha que ela tinha feito aos 20 anos. Essa conversa com o Miguel curou uma ferida que eu nem sabia que ainda estava aberta. Não era culpa ou arrependimento, era a paz de saber que tinha tomado a decisão certa, mesmo sendo a mais difícil. Nos meses seguintes ao programa televisivo, a vida de Isabel mudou completamente. O livro tornou-se num best-seller nacional. As palestras multiplicaram-se e ela começou a receber convites para falar em congressos internacionais. De repente, não era apenas uma psicóloga de Lisboa a ajudar mulheres portuguesas, era uma voz reconhecida internacionalmente na área do trauma e da cura. O ano de 1995 trouxe uma revolução tecnológica que Isabel, então com 47 anos, soube aproveitar de forma visionária. A internet começava a chegar a Portugal, e ela imediatamente compreendeu o potencial desta nova ferramenta para expandir o seu trabalho de ajuda às vítimas de trauma. Lembro-me da primeira vez que usei um computador. O meu filho, Ricardo, então com 14 anos, tentava explicar-me como funcionava o World Wide Web. Eu estava fascinada, menos. Imaginem poder chegar a pessoas em qualquer parte do mundo, a qualquer hora, com a ajuda de João, que entretanto tinha expandido o seu escritório de advocacia. Isabel investiu as primeiras receitas significativas do seu livro na criação de um website. Esperanceaonline.pt foi um dos primeiros sites portugueses dedicados ao apoio psicológico. O site começou simples, menos algumas páginas, com informação sobre trauma, formas de contato e testemunhos anônimos de mulheres que tinham sido ajudadas. Mas rapidamente percebemos que havia uma necessidade enorme de apoio online. O que começou como um site informativo rapidamente evoluiu para algo mais ambicioso. Isabel desenvolveu o primeiro sistema de chat online para apoio psicológico em português, permitindo que mulheres de todo o país e mais tarde do mundo lusófono pudessem receber apoio imediato. Havia mulheres em aldeias remotas do interior, em ilhas dos Açores, no Brasil, em Angola. Todas elas conseguiam agora aceder ao tipo de ajuda que antes só estava disponível em grandes centros urbanos. Em 1998, Isabel tomou a decisão mais arriscada da sua carreira. Fechou o consultório físico em Lisboa e dedicou-se completamente à plataforma online. Muitos colegas psicólogos criticaram a decisão, considerando que a terapia online nunca poderia substituir o contato presencial. Foi uma aposta enorme. Estava a abandonar uma prática estabelecida e rentável para mergulhar numa área completamente nova. Mas tinha uma convicção profunda de que o futuro passava por tornar a ajuda psicológica mais acessível. A plataforma cresceu exponencialmente. Isabel contratou uma equipe de psicólogos especializados em trauma, desenvolveu protocolos específicos para terapia online e criou um sistema de formação para outros profissionais que quisessem juntar-se. Em 2000, já tínhamos mais de 50 psicólogos a trabalhar conosco e atendíamos cerca de 1.000 pessoas por mês. Mas eu continuava pessoalmente envolvida em cada caso difícil, em cada situação de emergência. O verdadeiro salto qualitativo aconteceu em 2003, quando Isabel lançou o seu segundo livro, Curar Online: O Futuro da Terapia Psicológica. O livro não só documentava os métodos inovadores que tinha desenvolvido,
mas também incluía estudos de caso que provavam a eficácia da terapia digital. Esse segundo livro foi diferente do primeiro. Enquanto o primeiro era sobre a minha jornada pessoal, este era sobre a revolução que estávamos a criar na forma como as pessoas acedem à ajuda psicológica. O livro foi traduzido para 16 idiomas e Isabel tornou-se uma referência mundial em terapia online. Universidades de todo o mundo começaram a convidá-la para palestras, e ela desenvolveu parcerias com instituições em Brasil, Angola, Moçambique e outras nações lusófonas. Nunca pensei que uma rapariga abusada de uma aldeia do interior português pudesse um dia estar a ensinar professores de Harvard ou da Sorbonne, mas ali estava eu, aos 55 anos, a ser reconhecida como pioneira numa área completamente nova. Em 2005, Isabel fez algo que surpreendeu toda a gente. Vendeu 60% da sua plataforma a um grupo internacional de investimento em saúde mental por 15 milhões de euros. Manteve o controle operacional, mas agora tinha recursos financeiros para expandir globalmente. A decisão de vender parte da empresa não foi fácil. Havia o risco de perder o controle sobre algo que tinha criado com tanto amor. Mas também via que, para ajudar verdadeiramente milhões de pessoas, precisava de recursos que não conseguiria gerar sozinha. Com o capital do investimento, Isabel expandiu a plataforma para 12 países. Criou uma aplicação móvel que se tornou líder mundial no apoio a vítimas de trauma e estabeleceu parcerias com governos e organizações não governamentais para fornecer terapia gratuita em regiões carenciadas. Em 2008, estávamos a atender mais de 100 mil pessoas por ano. Tinha uma equipe de 400 profissionais em todo o mundo. E o mais importante, continuávamos fiéis à missão original de nunca negar ajuda a alguém por falta de recursos. O sucesso financeiro trouxe reconhecimento público. Isabel foi nomeada comendadora da Ordem do Mérito pela República Portuguesa. Recebeu doutoramento honoris causa de várias universidades e foi incluída na lista das 100 mulheres mais influentes de Portugal. O dinheiro e os prêmios eram agradáveis, mas o que realmente me emocionava eram as cartas que continuava a receber. Mães que me agradeciam por ter salvado as suas filhas, mulheres que tinham encontrado coragem para deixar relacionamentos abusivos, adolescentes que tinham aprendido a falar sobre trauma. Em 2012, aos 64 anos, Isabel tomou mais uma decisão que surpreendeu toda a gente. Anunciou que ia gradualmente passar a liderança operacional da empresa para sua filha Sofia, que se havia formado em psicologia e MBA especializando-se em tecnologia de saúde mental. A Sofia cresceu a ver-me trabalhar, cresceu a compreender a importância desta missão, mas também trouxe uma perspectiva mais jovem, mais conectada com as novas tecnologias e com as necessidades das gerações mais novas. A transição foi cuidadosamente planeada ao longo de 3 anos. Isabelle manteve-se como presidente do Conselho de Administração e como a voz pública da marca, mas passou a dedicar mais tempo àquilo que sempre foi a sua verdadeira paixão: o contato direto com as pessoas que precisavam de ajuda. iOS 67 anos. Podia ter me reformado completamente. Tinha segurança financeira para várias vidas, tinha reconhecimento internacional, tinha uma família maravilhosa, mas como poderia parar quando ainda havia tanto trabalho por fazer? Em 2015, a plataforma foi avaliada em mais de 200 milhões de euros. Isabel, que detinha ainda 40% da empresa, tinha oficialmente se tornado uma das mulheres mais ricas de Portugal. Mas mais importante que isso, tinha criado um império dedicado à cura de traumas. Quando as revistas começaram a escrever sobre a minha riqueza, sentia-me quase desconfortável. Sim, tinha dinheiro, mas esse dinheiro era apenas um meio para um fim. Cada euro que ganhava era reinvestido em expandir o nosso alcance, em ajudar mais pessoas. Em 2020, aos 72 anos, Isabel Santos estava no auge da sua influência e sucesso. A pandemia de Covid-19 tinha aumentado exponencialmente a procura por apoio psicológico online, e a sua plataforma tornou-se essencial
para milhões de pessoas confinadas em casa, muitas delas revivendo traumas ou enfrentando situações de abuso doméstico. A pandemia foi terrível para o mundo, mas também mostrou a importância do trabalho que tínhamos vindo a desenvolver há décadas. De repente, toda a gente percebeu que a terapia online, ela não era uma alternativa inferior, né? Era uma necessidade. Durante os meses mais difíceis da pandemia, Isabel voltou pessoalmente a atender casos, trabalhando 16 horas por dia para responder à avalanche de pedidos de ajuda. João, então, com 74 anos, preocupava-se com o ritmo frenético da esposa. João dizia-me: Isabel, tem 72 anos, construíste um império, ajudaste milhões de pessoas. Não achas que já fizeste o suficiente? E eu respondia: enquanto houver uma mulher no mundo a sofrer em silêncio, eu não fiz o suficiente. Foi durante esse período intenso que Isabel começou a pensar seriamente numa ideia que havia considerado durante anos: contar publicamente a sua história completa, incluindo detalhes que nunca havia partilhado, nem mesmo nos seus livros anteriores. Havia partes da minha história que eu tinha guardado só para mim, só para o João e para os meus filhos. Detalhes sobre o abuso, sobre os anos de terapia, sobre as dúvidas e recaídas que tive pelo caminho, mas comecei a pensar que talvez fosse a altura de ser completamente transparente. O momento decisivo chegou no final de 2022, quando Isabel recebeu uma carta que a abalou profundamente. Era de uma mulher chamada Catarina, de 25 anos, que vivia numa pequena cidade do interior, e que havia sido abusada pelo avô desde os 6 anos de idade. A carta da Catarina era como ler a minha própria história com 50 anos de diferença. Os mesmos medos, a mesma vergonha, o mesmo silêncio. Mas ela escreveu-me, dizendo que os meus livros e as nossas sessões online lhe tinham dado coragem para finalmente denunciar o abusador. Catarina não só tinha denunciado o avô às autoridades, como também havia decidido estudar psicologia, inspirada pela história de Isabel. Quero ser como a doutora Isabel, escrevia ela, quero transformar a minha dor em cura para outras pessoas. Quando li aquela carta, percebi que era isso que eu queria para o meu legado. Não queria ser lembrada como a mulher rica que criou uma empresa de sucesso. Queria ser lembrada como alguém que provou que é possível transformar a nossa maior dor na nossa maior força. Foi então que Isabel decidiu fazer algo que nunca havia feito: gravar um vídeo contando toda a sua história, sem filtros, sem omitir os detalhes mais dolorosos. O objetivo era criar um testemunho que pudesse inspirar gerações futuras de sobreviventes. Sabia que ia ser o vídeo mais difícil da minha vida. Não estava a falar para clientes no meu consultório ou para uma audiência acadêmica. Estava a falar diretamente para as mulheres que estão neste momento a viver o que eu vivi há décadas. A gravação aconteceu no apartamento de Lisboa, onde Isabel vivia há mais de 20 anos. O mesmo local onde havia criado os primeiros rascunhos da sua plataforma online. Era um espaço cheio de memórias, de fotografias da família, de prêmios e reconhecimentos, mas também de cartas de agradecimento de milhares de mulheres que havia ajudado. Quando me sentei diante daquela câmara, senti o peso de 75 anos de vida. Senti o peso de cada mulher que tinha ajudado, de cada história que tinha ouvido, de cada lágrima que tinha sido chorada no meu consultório. No vídeo, Isabel conta detalhes que nunca havia revelado publicamente. Fala sobre as sequelas físicas dos abusos, sobre as décadas de pesadelos, sobre os momentos em que pensou em desistir de viver. Mas também fala sobre a terapia, sobre a importância da fé em Deus ao longo da jornada, sobre como cada pequena vitória a motivava a continuar. Quero que entendam, diz ela, olhando diretamente para a câmera, que a cura não é linear. Há dias bons e dias maus, mesmo depois de décadas de terapia. Mas o que mudou foi que aprendi a não ter medo dos dias maus. Aprendi que eles fazem parte da jornada. Isabel fala também sobre o impacto na sua família, como os filhos reagiram quando souberam dos detalhes do abuso que a mãe havia sofrido, como João a apoiou incondicionalmente, como a família se uniu em torno da missão de ajudar outras famílias. O Ricardo é hoje neurocirurgião
e a Sofia lidera a nossa plataforma. Ambos cresceram sabendo que a dor pode ser transformada em propósito. Ambos escolheram profissões onde podem ajudar pessoas. Isso deixa-me orgulhosa de uma forma que nenhum prêmio ou reconhecimento conseguiu. Mas a revelação mais surpreendente do vídeo vem no final. Isabel conta que, aos 73 anos, decidiu fazer algo que havia evitado durante 5 décadas. Voltou à sua aldeia natal pela primeira vez, desde que fugiu. Aos 20 anos, Manuel havia morrido há 10 anos, mas eu nunca tinha conseguido voltar. Tinha medo das memórias, medo de como as pessoas me veriam. Mas em 2021, finalmente encontrei coragem. A visita à aldeia foi transformadora. Isabel descobriu que várias mulheres da comunidade tinham vivido experiências semelhantes à sua, mas nunca haviam falado sobre isso. A sua história, que se tinha tornado conhecida através dos livros e da televisão, havia inspirado algumas delas a procurar ajuda. Encontrei-me com 3 mulheres da minha geração que me disseram: Isabel, se tu conseguiste falar, nós também conseguimos. Foi como fechar um círculo que tinha ficado aberto durante décadas. No final do vídeo, Isabel faz um apelo direto às mulheres que possam estar a viver situações de abuso. Se estás a ver isto, e reconheces a tua história na minha, quero que saibas 3 coisas. Primeiro, não é culpa tua. Nunca foi, nunca será. Segundo, não estás sozinha. Há milhões de nós espalhadas pelo mundo. Estamos aqui para te apoiar. Terceiro, a tua dor pode ser a tua maior força, mas só se decidires transformá-la. Tenho 75 anos, continua ela, e se pudesse voltar atrás, não mudaria nada, nem mesmo o abuso, porque foi através dessa experiência terrível que encontrei o meu propósito. Foi através da minha dor que consegui aliviar a dor de milhões de outras pessoas. O vídeo termina com Isabel a falar diretamente sobre a sua fé. Durante todos estes anos, muitas pessoas perguntarão-me como é que consegui manter a fé em Deus depois de tudo o que passei. A resposta é simples: eu não mantive a minha fé, apesar do que passei. Eu encontrei a minha fé verdadeira. Através do que passei, Deus não me poupou da dor, mas deu-me força para transformar essa dor em cura para outras pessoas. O vídeo foi publicado em janeiro de 2025 e tornou-se viral em poucos dias. Em menos de uma semana, tinha sido visto por mais de 10 milhões de pessoas em todo o mundo lusófono. As reações foram avassaladoras. Milhares de mulheres partilharam as suas próprias histórias. Muitas procuraram ajuda pela primeira vez, e a plataforma de Isabel registrou o maior aumento de procura da sua história. Aos 75 anos, finalmente, sinto que completei a minha missão, diz Isabel, encerrando a gravação. Não no sentido de que o trabalho acabou, ele nunca acabará, mas no sentido de que deixei tudo dito, deixei tudo documentado. Se alguma coisa me acontecer amanhã, o meu testemunho continuará aqui, a inspirar outras mulheres a quebrarem o silêncio. Hoje, Isabel Santos é reconhecida como uma das mulheres mais influentes da história contemporânea portuguesa. A sua plataforma atende mais de 500 mil de pessoas anualmente. Os seus livros foram traduzidos para mais de 30 idiomas, e a sua história é estudada em universidades de todo o mundo, como exemplo de resiliência e transformação social. Mas, para Isabel, o verdadeiro sucesso não se mede em números ou reconhecimentos. Mede-se em cada mulher que encontra coragem para falar, em cada criança que é protegida, em cada família que se cura. Fui uma menina quebrada que se tornou numa mulher guerreira, conclui ela. E se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Essa é a mensagem que quero deixar. Não importa quão escura seja a noite, o sol sempre nasce. E quando nasce, temos a escolha de usar a sua luz para iluminar o caminho de outras pessoas. A história de Isabel Santos prova que não há ferida tão profunda que não possa ser curada. Não há trauma tão grande que não possa ser transformado em força. E não há silêncio tão pesado que não possa ser quebrado com a voz da verdade. Aos 75 anos, ela continua a trabalhar, continua a ajudar, continua a acreditar que um mundo sem abuso é possível. E enquanto houver uma única pessoa disposta a ouvir a sua história, Isabel continuará a contá-la, porque sabe que as palavras têm o poder de curar, e a verdade tem o poder
de libertar. A dor que não fala sussurra ao coração sobrecarregado e ordena-lhe que se quebre. William Shakespeare, mas Isabel Santos provou que quando a dor finalmente fala, ela tem o poder de curar não apenas o coração que a carrega, mas milhões de outros corações pelo mundo.